Hoje à noite, por exemplo, vamos tratar de um assunto que é muito explorado, em bom sentido, nos meios seculares, nos meios empresariais. É evidente que de uma maneira diferente daquela como abordaremos, mas eu não entendo bem, mas se me não engano, devem haver engenheiros cuja especialidade seja alguma coisa relacionada com o assunto desta noite, fora muitos outros da área de administração de empresas e relações humanas, porque se trata do nosso uso do nosso tempo. É muito importante numa empresa que os funcionários saibam produzir o máximo no menor tempo possível e o façam da melhor maneira possível. Tempo é dinheiro. Então, a mim me parece que é um assunto que preocupa muito aqueles que estão no nosso mundo de negócios, indústria e etc., que você saiba trabalhar bem com o tempo. Funcionários que não sabem lidar com o tempo, perdem tempo e prejudicam a empresa ou o trabalho. Eles, há dezenas, centenas, milhares de livros sobre esse assunto, cursos, encontros e conferências em que se procura maximizar o aproveitamento do tempo. Nós, como crentes, temos em Deus o nosso patrão, o nosso empresário, que também está preocupado com a maneira segundo a qual você e eu utilizamos o nosso tempo. Sendo o nosso tema Vivendo com um Propósito, se torna claro que devemos usar o nosso tempo de acordo com o propósito que Deus tem para a nossa vida. E é isso que queremos pensar. O propósito, a missão, a finalidade que Deus tem para você e para mim, para nós vivermos. Nossa vida tem um propósito, Deus tem um plano para a nossa vida. Ele quer que vivamos de acordo com este plano que Ele tem para nós. E para que o façamos, precisamos saber lidar com o tempo. Na verdade, a vida que é, senão o número de dias que nós vivemos. Nós contamos, fulano morreu com 40 anos. O que é 40 anos? É o tempo de vida que ele teve. Desses 40 anos, quantos ele aproveitou bem ou não soube aproveitar, desperdiçou? Referimos-nos ao tempo. Desses 40 anos em que ele viveu bem, soube aproveitar o tempo ou não soube aproveitar o tempo. O tempo é a nossa vida. O tempo é o nosso bem mais importante. Mas meu enfoque é diametralmente oposto ao daqueles que trabalham nesta área. No sentido seguinte apenas, que geralmente se procura dar cursos, conferências e etc. para as pessoas aprenderem a fazer mais. E o meu objetivo é o oposto. É que aprendamos a fazer menos. Eu acho que o nosso problema é fazer coisas demais. Isto é, atividades que não se relacionam
com o propósito de Deus para a nossa vida. E nós estamos tão assoberbados com atividades que não se coadunam, não se harmonizam, não se sintonizam com o propósito, a missão, o plano que Deus tem para a nossa vida, que muitas vezes essas atividades nos absorvem de tal maneira que nós não temos tempo para fazer, para ser, para ter aquilo que é do plano de Deus para a nossa vida. Então, o nosso envolvimento com muitas atividades pode ser extremamente prejudicial, no sentido e quando estiver impedindo que nós tenhamos tempo para viver segundo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, quero ensinar os irmãos a fazerem menos e não mais. Já estão fazendo demais. Precisam parar, pensar, refletir e passar a fazer menos. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 16, nós lemos: portanto, vede prudentemente como andais. Deus quer que nós saibamos como andamos, andar prudentemente, não como nécios, não como tolos, e sim como sábios. E qual é a diferença aqui entre o tolo e o sábio? Qual é o critério para se aferir esta diferença? Ele diz, remindo o tempo. O tolo é aquele que não sabe usar o seu tempo da melhor maneira possível. Ele é o nécio, é o tolo, não está remindo o seu tempo. O sábio é aquele que sabe usar os seus dias da melhor maneira possível. Está remindo o tempo. Nós precisamos aprender a ser responsáveis pelo uso que fazemos dos nossos dias, do nosso tempo, da nossa vida. É preciso que a nossa vida esteja se movimentando ao redor do nosso propósito, do plano que Deus tem para a nossa vida. De acordo com o propósito que Deus tenha para a sua vida e para a minha vida, assim nós iremos colocar diante de nós, de modo bem claro, os nossos alvos, os nossos objetivos na vida. Os nossos alvos e os nossos objetivos devem ser uma decorrência direta do plano, do propósito, da missão que Deus tem para a nossa vida. Se o propósito de Deus for nesta direção e os meus alvos, os meus objetivos na vida forem nesta direção, está havendo um divórcio, um antagonismo, um contraste entre o propósito de Deus e os objetivos, os alvos que eu estou perseguindo. É preciso que os dois estejam sintonizados. O plano que Deus tem para a minha vida e o seu propósito esteja em sintonia com os meus alvos. Os dois estejam se dirigindo na mesma direção. Quando nós colocamos assim, à luz do propósito de Deus para as nossas vidas, os nossos alvos na vida, estes alvos se transformam num desafio para a nossa fé em Deus, para que Deus nos ajude a alcançar estes alvos
que estão de acordo, em consonância com o plano que Deus tem para o nosso viver. Dito isto, vamos tentar aprender um pouco a lidar com o nosso tempo, para que estejamos perseguindo alvos que estejam em coerência com o propósito, com o plano de Deus para a nossa vida. Temos que administrar o nosso tempo de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Vou repetir, temos que aprender a organizar, a planejar, a usar o nosso tempo de acordo com o propósito que Deus tem, a missão que Deus tem, o plano que Deus tem para a nossa vida. Como fazermos isto? 3 sugestões. Primeiro, estabelecer os meus alvos, os meus objetivos, de acordo com o propósito que Deus tem para a minha vida. Domingo que vem de manhã, eu estarei discorrendo demoradamente sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Mas vou resumir o que vai ser dito domingo que vem, de maneira mais ampliada, e tenho que usar então domingo que vem de manhã para isto. Paulo disse, escrevendo aos crentes de Corinto, capítulo 9, versículo 26, na Bíblia Viva: porque eu corro direto para o alvo. Ele tinha alvos, objetivos, mas estes alvos tinham sido colocados por ele diante dele mesmo, à luz do propósito de Deus para a vida dele. Ele diz então: porque eu corro direto para o alvo com esse propósito em cada passo. Cada passo que ele dava era de acordo com o propósito de Deus. E à luz deste propósito, desta missão de Deus para a vida dele, deste plano de Deus para a vida dele, da vontade de Deus para a vida dele, ele colocava os seus alvos. E em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz: nosso objetivo, nosso alvo, é estar à altura do plano de Deus para nós. Isso aí, eu quero que os meus objetivos, os meus planos na vida, estejam à altura, estejam em concordância com o propósito que Deus tem para mim. Eu quero que em cada passo, cada segundo, cada momento na minha vida, vivido para alcançar esses objetivos, esteja de acordo com o propósito de Deus para mim. Veremos domingo que vem de manhã, de maneira mais profunda, que o plano de Deus para a nossa vida, que a missão de Deus para a nossa vida, que o propósito de Deus para a nossa vida, que o plano de Deus para a nossa vida, pode ser descrito ou estudado ou considerado à luz de 4 perspectivas, que vamos apenas mencionar agora. Uma, Deus quer que nós o conheçamos. Este é um propósito de Deus para a nossa vida. Pessoa que queira viver para cumprir a vontade de Deus para a sua vida, precisa conhecer Deus e conhecê-lo cada vez mais. O segundo aspecto deste propósito de Deus diz respeito ao caráter nosso, ao nosso caráter. E qual é o propósito de Deus para o nosso caráter? A Bíblia diz que é nós nos tornarmos como Cristo.
termos o caráter de Cristo. Hoje cedo, o irmão Antônio Bastida, pregando, falou daquela experiência do missionário lá no Oriente, que foi visitado por um grande líder religioso cristão, Sadhu Sundar Singh. E ele não estava em casa, e o Sadhu Sundar Singh, Sadhu é um título lá na Índia, uma pessoa nobre, tinha conversado com o seu vizinho. E o vizinho, então, quando ele voltou para sua casa, o missionário, lhe disse: veio aqui uma pessoa visitá-lo. O senhor não estava, ele conversou comigo. E o missionário quis saber, então, quem era a pessoa. E ele teria dito, ele não se identificou, mas parecia ser Jesus Cristo. Este é o plano de Deus para a nossa vida. Que cada um de nós seja um alter Cristo, isto é, um outro Cristo. E encarnemos o caráter do Senhor Jesus Cristo. Um outro aspecto do plano de Deus para a minha vida, como veremos em profundidade domingo que vem de manhã, alter Cristo, isto é, um outro Cristo. E encarnemos o caráter do Senhor Jesus Cristo. Um outro aspecto do plano de Deus para a minha vida, como veremos em profundidade domingo que vem de manhã, é que nós usemos os recursos que Deus nos deu para ajudar as outras pessoas. Esses recursos referem-se aos dotes, aos talentos naturais que nós temos, aos dons espirituais que Ele nos tenha dado, a tudo quanto Ele nos deu, tudo que nós somos, tudo quanto, ao sermos formados, nós viemos a ser. Tudo isso que Deus nos deu, tudo isso que eu sou, você é, esteja sendo usado para servir aos outros, para ajudar os outros. E em quarto lugar, plano de Deus para a nossa vida é que estejamos passando para os outros a mensagem de vida que nós temos recebido. Então, o primeiro princípio é estabelecer meus alvos ao redor do propósito de Deus para a minha vida. O segundo princípio é organizar as minhas atividades, eu poderia dizer, ao redor deste propósito. Mas, porque quero estabelecer aqui um contraste que eu espero nos ajude a gravar melhor, eu vou dizer: organizarmos as nossas atitudes ao redor dos nossos relacionamentos. Porque o propósito de Deus para a nossa vida, nos 4 itens que nós mencionamos, dizem respeito aos nossos relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento conosco, relacionamento com os nossos recursos e com os outros, transmitindo a palavra da vida. Em Eclesiastes nós lemos: sim, há um tempo e um modo para cada coisa, mas nós sabemos tão pouco. Esse é o problema. Nós sabemos tão pouco quanto como usar o nosso tempo. E não sabemos discernir o que fazer e o que não fazer. E muitas vezes temos muitas atividades que não têm nada a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Geralmente,
Como é que nós organizamos o nosso tempo? Geralmente nós colocamos na mente ou num papel, em algum lugar, o que é urgente, numa lista mental, feito ou não. Colocamos numa lista aquilo que são tarefas que não foram acabadas. Eu tenho lá na minha mesa em casa a folha de tarefas que eu tinha para fazer esta semana. Várias eu fiz, eu tiquei, feito. Outras ficaram pela metade. Uma não foi feita. E a gente fica pesando ali, o que é mais urgente, o que é mais importante. É como a gente funciona, não é? Mas temos que, como cristãos, levantar uma pergunta importante. A despeito de ser importante esta tarefa, a despeito de ser urgente esta atividade, ela se coaduna com o propósito de Deus para a minha vida? Veja, se nós estivéssemos aqui num curso secular, apenas iríamos examinar como lidar com o urgente e com o incompleto. Isso daria muito tempo para a gente estudar o assunto. Teríamos que gastar muito tempo estudando o assunto. Mas como cristãos, nós examinamos isto de um ângulo diferente do não cristão. Porque nós nos perguntamos, está em consonância com a vontade de Deus, com o seu propósito para a minha vida? Isto é que é o importante para o crente. Nós temos tempo, todos temos a mesma quantidade de tempo. Nisto o tempo é democrático. Todos têm 24 horas por dia. Não tem alguém que tenha 23 e outro 25 horas por dia. Todos os seres humanos recebem a mesma quantidade de tempo. A questão é saber como é que nós administramos este tempo. E o princípio bíblico, então, é este. Eu devo usar, administrar, organizar o meu tempo, não ao redor das múltiplas atividades às quais eu sou solicitado. Faço demais, tem muitas atividades na vida. Todos estamos assim sobrecarregados. Mas o que deve gerir e nortear a maneira como eu venho a lidar com o meu tempo é saber, primeiramente, o que é que o plano de Deus para a minha vida indica que eu devo colocar em prática. Deus tem um plano para a nossa vida. Ele tem esse plano desde a eternidade. Ele nos criou com um objetivo para a nossa vida. E qual é este objetivo? É que nós o conheçamos, é que nós o amemos, é que nós o louvemos, é que nós o adoremos, acima de qualquer outra coisa. Provérbios 17, 24 lê: o objetivo do homem de bom senso é se tornar sábio, e o sábio é aquele que procura cumprir o propósito de Deus na sua vida. E o autor de Provérbios continua: o tolo não sabe o que quer na vida, não tem esse propósito. Por isso ele está cheio de atividades. O mais das vezes, atividades que não têm nada a ver com o propósito de Deus para a vida dele. E o texto de Provérbios diz: e a cada dia muda de opinião. E é verdade. Uma pessoa que não esteja consciente do propósito de Deus para a vida dela, cada dia segue numa direção diferente. Está sempre mudando de opinião.
Nós temos que reconhecer que há uma coisa que é mais importante que as atividades. O nosso propósito não pode ser embasado nas atividades, é isso que estamos tentando mostrar. Tem que ser embasado nos nossos relacionamentos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, tão conhecido, 1, 2 e 3, nos traz o que Paulo diz, que ainda que eu vendesse todos os meus bens e o desse para os pobres, ainda que eu tivesse fé que transportasse montanhas, ainda que eu falasse a língua dos anjos, atividades, realizações, isso tudo não teria nenhum valor se eu não tivesse amor. Amor são relacionamentos, amor a Deus, amor a mim, amor ao próximo. Este amor, estes relacionamentos, é que são a substância, o conteúdo da vida do crente. As atividades, dar todos os meus bens, ter fé que transporte montanhas, falar-lhe idioma dos anjos, as atividades, as realizações não têm valor nenhum se os nossos relacionamentos, o amor, não estiver no seu lugar certo. Provérbios 16, 9 diz: fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. Precisa ser assim na nossa vida. O Senhor a orientar os nossos passos. Já que relacionamentos, amor, é que constitui o principal deste propósito de Deus para a nossa vida, vejamos ainda aqui de passagem 5 áreas da nossa vida na qual nós precisamos cultivar relacionamentos de acordo com a vontade de Deus. Primeira área é a nossa vida pessoal. Provérbios 4, 23 diz: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, isto é, porque de dentro de nós, o que sai de dentro de nós afeta toda a nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu devo cuidar da minha vida, de dar o meu coração a Deus, de entregar a minha vida a Deus. A sua vida já foi entregue a Deus? É Ele o seu dono, o seu Senhor, seu patrão? Primeiro cuidado nosso deve ser, para vivermos de acordo com o propósito de Deus, que nós tenhamos este relacionamento com Deus na nossa vida pessoal, em que a gente dê o coração a Deus, guarde o nosso mundo interior, o nosso coração para Deus, entregue-o a Deus. A segunda área de relacionamentos na minha vida é da minha família. 1 Timóteo 5,8 lê: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. E é pior do que o descrente. É uma área de relacionamentos, a família. O propósito de Deus é que o plano dele seja vivenciado por mim na minha esfera familiar. Terceiro lugar, na minha igreja local. Em Efésios 2,19 nós lemos assim: sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nós somos uma família, salvos em Jesus Cristo. Se você aceitou a Cristo como eu aceitei,
Eu e você somos irmãos, somos da mesma família. Isso envolve relacionamentos dentro desta família. E o Senhor Deus precisa ser o Senhor destes nossos relacionamentos. O outro tipo de relacionamento é no nosso trabalho. Para ganhar o nosso sustento, precisamos aprender, diz Tito 3,14, aprenda a ganhar o que você precisa com trabalho honesto e seja capaz de se autossustentar. E, em último lugar, os nossos relacionamentos na nossa comunidade maior, o mundo. Onde Romanos 14,7 nos diz: nenhum de nós vive para si mesmo. O nosso relacionamento com o mundo é de alguém que vive para servir, para amar o próximo, para amar o inimigo, para ter uma contribuição que possa dar a este mundo. Esses são os 5 tipos de relacionamentos que devemos cultivar na nossa vida, que devem priorizar a nossa organização do tempo. Estas coisas precisam ter prioridade. Os nossos relacionamentos nestas áreas. Não adianta nada eu estar com várias atividades para fazer, fazê-las, esgotar o que eu tinha para fazer e não ter me aprimorado e aprofundado nestes relacionamentos. Não adianta nada você se tornar rico e perder a sua família. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O propósito de Deus quer que nós coloquemos estes relacionamentos num lugar de prioridade sobre as nossas atividades. Mas Satanás faz de tudo para que nós estejamos tão ocupados com uma porção de atividades. Quando chega o fim da semana, se nós fizermos um inventário, nós desprezamos esses relacionamentos, que é o que vale. Em terceiro e último lugar, eu devo harmonizar então as minhas atividades ao redor dos meus alvos. Eu devo harmonizar as minhas atividades ao redor dos meus alvos. As minhas atividades precisam ser programadas ao redor dos meus alvos, que é o propósito de Deus para a minha vida. Quando a gente marca uma consulta com um médico, tal dia, tal hora, aquele dia, tudo vai girar ao redor daquele horário no qual nós temos uma consulta marcada. Nós vamos ver o que dá para fazer antes, o que dá para fazer depois, para que naquele horário haja prioridade para aquela consulta marcada. Se o propósito de Deus para a sua vida tiver prioridade, você vai fazer com que todas as suas atividades sejam programadas de tal maneira que o propósito de Deus para a sua vida seja realizado. Ele tem prioridade. Tudo deve ser programado, organizado ao redor deste propósito. Salmo 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias e usar o nosso tempo para conseguirmos a tua sabedoria. Precisamos que Deus nos ensine a ter esta sabedoria para sabermos usar o nosso tempo, para que todas as nossas atividades estejam concorrendo para o propósito de Deus, que inclui esses relacionamentos que nós vimos. Quando você acorda todo dia, você recebe um presente, sabia? Você recebe 86.400 segundos para serem vividos naquele dia. Suponha que, em vez de segundos, fossem reais ou dólares, seja o que for.
Quando você acorda, você recebe R$ 86.400 para gastar naquele dia. Mas se não usar naquele dia, ele não vai sobrar para o dia seguinte. Ou você usa ou você perde. Dia seguinte começa do zero e você recebe R$ 86.400. De que maneira você vai gastar esses reais? Vai sair atabalhoado fazendo um montão de coisas, não é? Tem que gastar os reais, porque se eu não gastar, amanhã zerou. Não vai acumular. E o que nós fazemos com os nossos segundos? Se não soubermos usar os nossos 86.400 segundos daquele dia, nós estamos desperdiçando a vida. Deus entendeu que, dando a cada um de nós esses 86.400 segundos cada dia, Ele estava dando a nós reais, dólares, tempos, segundos suficientes para, naquele dia, nós vivermos de acordo com o propósito dEle para a nossa vida. Mas sabe o que acontece com a maior parte de nós? Nós dizemos: eu não tive tempo para viver de acordo com o plano de Deus para a minha vida. Não é? Acontece comigo. Satanás é que procura isso. Satanás procura fazer com que nós estejamos tão ocupados com as nossas atividades que nós não tenhamos tempo para fazer a vontade de Deus. Não adianta só descobrir a vontade de Deus. Quais são os seus dons? Quais são os seus ministérios? É preciso que você saiba lidar com o tempo. Senão, você saberá quem você é, quais são os seus dons, quais são os seus recursos, quais são os seus ministérios, mas não vai ter tempo para fazê-los. Porque as muitas atividades tomam todo o seu tempo. É isso que Satanás quer. Por isso é que eu comecei dizendo que minha intenção é que nós aprendamos a fazer menos do que estamos fazendo, e não mais. Já estamos fazendo demais. Estamos praticando tantas atividades que não sobra tempo para fazer a vontade de Deus. Então temos que parar com essas atividades e cultivar os nossos relacionamentos. Cultivar aquilo que nos ajudará a viver de acordo com a vontade de Deus. Muitos estamos fazendo muito mais do que Deus gostaria que nós fizéssemos. Estamos fazendo tanta coisa que não há tempo para ler a Bíblia, não há tempo para orar, não há tempo para entregar um folheto, não há tempo para falar com um vizinho a respeito de Cristo e assim por diante. Por quê? Porque estes relacionamentos que estão de acordo com o ministério, com a vontade, com o plano de Deus, com a missão de Deus para a nossa vida, nós não podemos fazer. Nossa vida está cheia demais com atividades. Provérbios 10, 27 diz: o homem que obedece ou que teme ao Senhor acrescenta horas a cada dia. Esta é uma paráfrase. O texto diz: aumenta a duração da sua vida. Você pode ter mais do que os 86.400 segundos. Quando você viver no temor do Senhor. Porque Ele vai fazer que você aproveite de tal maneira o seu tempo vivendo para Ele, organize de tal maneira o seu tempo ao redor dos seus alvos que estejam em consonância com o propósito de Deus, o plano de Deus, a missão de Deus para a sua vida, que é como se Ele tivesse dado mais tempo a você. Horas tivessem sido acrescentadas ao seu dia. O tempo é muito importante na vida de todos. E é muito importante o tempo no que diz respeito também ao tempo em que você vai entregar a sua vida a Cristo. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração. Hoje você está aqui. Deus trouxe você a esta igreja na sua misericórdia. Foi Deus quem trouxe você aqui. E Ele está dizendo a você, nestes segundos que você está passando aqui, que eu dei para você, a melhor maneira de você usar estes segundos, a maneira de você usar estes segundos de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, é que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você pode pensar, eu terei outras oportunidades. Não é preciso que seja agora. Mas a Bíblia mesmo diz, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Não contes com o dia de amanhã, porque talvez, pode ser, você não venha a ter o dia do amanhã. Hoje você tem, você não sabe se tem o amanhã. Estes segundos você tem, está vivo, está aqui. Você não sabe se terá os próximos segundos. Então, organize o seu tempo agora de tal maneira que nestes segundos que você sabe que tem e está aqui, você faça a coisa mais importante da sua vida. Você entregue o seu coração a Jesus Cristo. E Ele vai ajudar você. Ele vai dar paz ao seu coração. Ele vai preencher o vazio que há na sua alma. Ele vai dar sentido e significado à sua existência. Você vai ter um propósito divino que irá orientar e nortear a sua vida, o plano dele para você. E ninguém pode se sentir bem e realizado na vida se não estiver vivendo de acordo com o propósito e o plano de Deus para a sua vida. O primeiro passo para se viver assim é entregar o coração a Jesus Cristo. Por isso eu peço que você faça isso hoje à noite. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Diga, ó Deus, o meu coração é pecador, está intranquilo, sem paz, sem rumo na vida, sentindo-se solitário e vazio, mas eu entrego esse coração a Cristo, para que Cristo perdoe este coração, para que Cristo transforme este coração, para que Cristo encha este coração de paz, de significado para a minha vida, e eu tenho a companhia divina comigo, não me sinta mais só como tenho me sentido. Jesus quer dar a você uma nova vida, completamente nova.